noite a todos, está no ar o nosso Connect Sport dessa sexta-feira, finalizando mais uma semana, é uma imensa honra e prazer estar na sua companhia na tela do seu smartphone ou do seu computador pelas páginas YouTube, Facebook da Connect Brasil TV e para vocês que estão nos acompanhando na sua televisão aí, para vocês que são assinantes da rede Banda Larga que nos acompanham pelo canal 15, agradecemos a sua audiência e vamos juntos no Connect Sport dessa sexta-feira à noite, como sempre, recheado de muita informação para vocês que nos acompanham. Vamos abordar bastante para vocês tudo o que está acontecendo na data FIFA, principalmente tudo o que está acontecendo relacionado às eliminatórias sul-americanas, às eliminatórias para a Eurocopa com grandes jogos, trazendo as informações em primeira mão da Copa do Mundo Sub-17, notícias do esporte, Fórmula 1 presente no Connect Sport dessa sexta-feira com quadro de carona com Daniel Godoy, trazendo informações também do mercado da bola e destacando infelizmente a derrota da nossa seleção brasileira, o Brasil que acabou perdendo para a Colômbia no estádio Metropolitano em Barranquilha, e vamos destacar o jogo atrasado da 30ª rodada da Série A entre Fortaleza e Cruzeiro. Portanto, chega mais porque está no meu, o seu, o nosso Connect Sport. Apresentando para vocês o nosso comentarista diretamente de Vitória no Espírito Santo. Seja bem-vindo e desejando uma boa noite ao nosso comentarista Daniel Godoy. Vamos lá, boa noite Gomes, boa noite a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí, o programa hoje está bem legal de se assistir. Teremos eliminatórias da Eurocopa, eliminatórias para a Copa do Mundo em relação à América do Sul, Mundial Sub-17, Fórmula 1, neste final de semana tem o GP de Las Vegas e muito mais. Então vamos que vamos, porque hoje o programa promete. Disse tudo, Daniel, o programa promete. Então já vamos começar o nosso Connect Sport, entrar em ação na edição dessa sexta-feira, trazendo os jogos aí da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Até porque essa rodada já é decisiva, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. E vamos começar aqui com os duelos que irão acontecer nessa rodada. Teremos os confrontos entre Ituano e Chapecoense. O Londrina enfrenta a equipe do Novo Horizontino. O Vitória mede forças com o Sport. Jogo difícil para o Sport, valendo aí para possivelmente talvez o acesso do Sport diante dessa partida. O Juventude, que também briga pelo acesso, enfrenta a Ponte Preta. Teremos também o Vila Nova enfrentando o Ceará. O Mirassol mede forças contra o Atlético Goianiense. Teremos o Guarani enfrentando o ABC. O CRB mede forças contra o Sampaio Correia e teremos aí também mede forças, o CRB mede forças contra a Tombense de Minas Gerais, perdão. O Sampaio Correia enfrenta a equipe do Avaí, e esses são jogos aí da 37ª rodada, Daniel. Porque a disputa está equilibrada em todas as partes da tabela. Primeiro eu vou falar sobre a partida entre Ituano e Chapecoense. De um lado tem a equipe do Ituano, que ainda não escapou do rebaixamento matematicamente, mas está com a vaga na Série B ano que vem bastante encaminhada. Já tem 40 pontos, está em 14º lugar e precisa vencer a Chapecoense para não correr mais esse risco. Do outro lado tem a equipe catarinense, que abre a zona do rebaixamento, está em 17º lugar com 36 pontos. Conseguiu uma vitória bastante importante no último final de semana por 2-0, e acredito que se a Chapecoense conseguir mostrar um bom futebol, pode sim sair da zona da degola. Teremos também amanhã um jogaço de bola, Vitória e Sport. O Vitória é o atual campeão, já está de férias, enfrenta a equipe do Sport, que ficou a maior parte da competição até aqui no G4. Parecia que a classificação estava tranquila, mas deu uma sequência de resultados negativos e agora está em 5º lugar com 60 pontos. Precisa vencer urgente para não ficar de fora da Série A e não também ficar mais um ano na segunda divisão em 2024. Teremos também o CRB, que já está de férias também, não disputa mais nada, não vai cair e dificilmente subirá também. Está em 10º lugar com 54 pontos, enfrenta o time do Coração do Jones, a Tombense, que está em 16º lugar com 37 pontos. A disputa, para vocês verem, contra o rebaixamento está bastante emocionante, porque o 17º colocado, como eu falei aqui, a Chapecoense, possui 36, ou seja, apenas um ponto separa ambas as equipes. Portanto, vencer nessa rodada será fundamental. E teremos também, calma aí, só deu um problema aqui,
o Atlético Goianiense, que enfrenta a equipe do Guarani neste sábado às 5 horas. O Atlético Goianiense está com a vaga na Série A bastante encaminhada. Atualmente está em quarto lugar com 61 pontos. E é claro, se vencer, dificilmente ficará de fora. Já o Guarani ainda tem uma pequena chance. Faltam 2 jogos, está em 8º lugar. Mas ainda assim é muito difícil, só um milagre. Tem que vencer os 2 jogos que faltam. E ainda torcer para que o Atlético Goianiense não some mais um ponto. Portanto, acho muito difícil. Esses são os meus destaques. É isso aí, grandes análises do nosso comentarista Daniel Godoy, destacando tudo o que ele acha e espera da 37ª rodada da Série B. E no nosso Conect Sport, segunda-feira, a gente não vai deixar de manter você bem informado no decorrer da competição, essa rodada muito emocionante, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela de classificação. Seguindo no nosso programa dessa sexta-feira, vamos dar uma pausa no futebol e trazemos as informações da Fórmula 1 através do quadro De Carona com Daniel Godoy. Daniel, você está multado. Desculpa, produção. Enfim, a Série A... Não, a Fórmula 1, na verdade, está bastante recheada. Durante esta madrugada teve um problema, porque a Ferrari fez duras críticas e puniu Carlos Sainz, o piloto da equipe italiana, o espanhol, por ter pisado em um bueiro, entendeu? E isso sofreu grandes danos no carro, em muitas proporções. Poderia até ter ficado de fora, só que enfim, a corrida foi adiada e ele conseguiu voltar normalmente. O chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur, chefe de equipe, não escondeu a irritação com as condições da pista. Ele disse, abre aspas, a situação é que nós danificamos completamente o monocoque, o motor, a bateria. E eu acho que isso é inaceitável, descreveu o dirigente. Os comissionários ouviram Sainz e a Ferrari após o primeiro treino para avaliar a situação das trocas de peças. Mesmo reconhecendo que o dano foi causado em circunstâncias bastante indesejáveis, bastante incomuns, pelo impacto de um objeto externo, decidiram punir o piloto com a perda de 10 posições no grid deste sábado por causa das peças. Ou seja, é mais ou menos o seguinte, entendeu? Se ele ficar na pole position, ele acabará largando em 11º. Portanto, o espanhol não terá uma corrida nada fácil. E a Ferrari ainda reclamou. Isso vai nos custar uma fortuna. Nós, enfim, a sessão para Carlos, afirmou o chefe da equipe da Ferrari, que evitou maiores críticas ao Grande Prêmio de Las Vegas. E ele ainda disse, o show é o show, está tudo bem, mas acho que isso é simplesmente inaceitável para a Fórmula 1 de hoje. A exemplo da Ferrari, a Alpine também tinha anunciado a troca de chassis no carro de Esteban Ocon, devido aos danos causados pela tampa de um bueiro. O time informou que a substituição foi realizada com sucesso e isso permitiu a participação do piloto carro 31 do segundo treino. Calma aí que ainda não acabou. No segundo treino livre, Charles Leclerc teve o melhor tempo. Aos trancos e barrancos, mesmo com tantos problemas, a Ferrari ainda chegou ao segundo treino livre do GP de Las Vegas e liderou a sessão na manhã desta sexta-feira como o monegasco Charles Leclerc. O time encarou os danos graves e uma punição por troca de componentes no carro de Carlos Sainz. E assim como suas rivais, teve só 10 no TL1 por uma tampa de bueiro solta na pista, tempo compensado com mais meia hora neste segundo treino. A volta de 1 minuto 35 segundos e 265 milésimos pôs Leclerc à frente de Sainz e de Fernando Alonso. Vamos lá, o segundo treino livre estava marcado para 5 horas da manhã no horário de Brasília, porém, devido aos incidentes, a bandeira verde só foi agitada oficialmente às 7h30. E a classificação ficou a seguinte: Leclerc em primeiro, Carlos Sainz em segundo, Fernando Alonso terceiro,
Sérgio Pérez em quarto e Valtteri Bottas em quinto. E o campeão mundial, o holandês Max Verstappen, fez uma corrida bem aquém do que se esperava e terminou apenas em sexto. O treino livre 3 acontece nessa madrugada às 1h30, horário de Brasília, ou seja, se vocês quiserem acompanhar o Grande Prêmio de Las Vegas, terão que ficar de madrugada acordado, é isso. O treino de classificação acontece das 5 horas às 6 horas da manhã e a corrida acontecerá no próximo domingo às 3 horas da manhã. Presta atenção, gente, da manhã, horário de Brasília. Essas são as notícias da Fórmula 1. É isso aí, grandes informações do nosso comentarista Daniel Godoy, detalhando tudo da Fórmula 1 aqui dentro do Connect Sport. Agora chegou aquele momento de eu detalhar para vocês, de trazer informações aqui das notícias do mundo do esporte em geral. Portanto, produção, pode soltar o Ilustra, porque temos algumas notícias em destaque aqui para vocês em primeira mão. E vamos começar aqui o nosso giro de notícias do esporte, trazendo as informações do sorteio do Paulistão. Até porque a Federação Paulista definiu nessa quinta-feira os grupos da edição de 2024 do Paulistão Série A1. A elite do estado, em evento realizado no auditório do Ibirapuera, contou aí com os dirigentes dos 16 clubes participantes que sortearam aí os quatro grupos aí na edição do Paulistão de 2024. Lembrando que o Paulistão começa no dia 21 de janeiro e vai até o dia 7 de abril. E os grupos são da seguinte maneira: Grupo A composto por Santos, Ituano, Santo André e Portuguesa. Grupo B temos Palmeiras, Água Santa, Guarani e Ponte Preta. Grupo C, Corinthians, Red Bull Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira. E destacando no grupo D, temos o São Paulo, São Bernardo, Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino. Seguindo aqui no nosso giro de notícias, vamos destacar a Superliga Feminina de Vôlei. Alguns resultados da Superliga Feminina que se encontra aí na sua terceira rodada, onde o Praia Clube acabou vencendo aí o Blue Vôlei por 3-0. O Minas venceu a equipe do Brasília Vôlei também por 3-0. Tivemos a vitória do Fluminense diante do Pinheiros nessa rodada por 3-0. O Unilife Maringá venceu a equipe do Osasco por 3-1. Destacando o Sesc Rio de Janeiro, que venceu o Barueri por 3-2. E o Vôlei Bauru, que venceu a equipe do São Caetano por 3-0. Pela Superliga Masculina, tivemos 2 jogos, onde o Sada Cruzeiro venceu o SESI São Paulo por 3-0. E o América, que venceu o APAM Blumenau por 3-2. NBB Novo Basquete Brasil, trazendo os resultados para vocês. Tivemos a vitória do Caxias do Sul diante do Mojimirim por 81-77. Destacando também a vitória do São José diante do União Corinthians por 78-74. Tivemos a vitória do Vasco da Gama diante do Cerrado por 74-71. O Minas venceu aí a equipe do Bauru por 99-80. O Fla Basquete venceu a equipe do Brasília Basquete por 92-55. E tivemos o Pato Branco, que venceu a equipe do Franca por 87-83. Pela NBA, trazendo alguns resultados para vocês também, o Denver Nuggets venceu a equipe dos Clippers por 111-108. O Los Angeles Lakers venceu aí os Grizzlies por 134-107. Tivemos também o Wizards, que acabou sendo derrotado para a equipe dos Mavericks por 130-117. O Seven Years acabou sendo derrotado para os Boston Celtics por 117-107. O Toronto Raptors foi derrotado aí para o Chicago Bucks por 128-112. Os Bucks acabou vencendo a equipe do Magic por 96-94. O Suns acabou sendo derrotado para os Timberwolves por 115-100. Acabou vencendo por 133-115. O Trail Blazers venceu aí a equipe do Cavaliers, acabou sendo derrotado para o Cavaliers por 109-95. E tivemos também a vitória dos Kings diante do Los Angeles Lakers por 125-110. NFL, destacando para vocês o confronto entre Bengals e Ravens, que acabou sendo aí vencendo o Ravens por 34-20. Agora vamos destacar aqui o Esporte Municipal de Carapicuíba, porque neste domingo, dia 19/11, a partir das 10 horas da manhã, no endereço Rua General Carneiro, número 802, no Jardim Anistera, terá a inauguração do Campo do Bahia,
com direito a shows a partir das 14 horas dos grupos Introdução e Grupo Saborear, e contará também com brinquedos infláveis para as crianças. Então, se você é de Carapicuíba, gosta do futebol amador, quer conferir um evento bacana, cola lá na inauguração aí do Campo do Bahia. Seguindo aqui nas nossas informações, vamos trazer as informações do boxe, porque o lutador Robson Conceição, de 35 anos, perdeu a oportunidade de se tornar o Mundial de Boxe na madrugada dessa sexta-feira em Los Angeles. Aí ele acabou empatando aí a sua luta com o mexicano Emanuel Navarrete, válida pelo título mundial na categoria até 95 quilos. Destacando aí com empate aí, Navarrete, o mexicano, permanece com o cinturão. E agora vamos destacar aqui para vocês, em primeira mão, vai começar aí o Parapan-Americano no Chile. E na véspera aí da cerimônia de abertura, já começaram as competições de tênis de mesa. Primeira modalidade é estrear nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago. Nas mesas, no CT do Comitê Olímpico Chileno, o Brasil deu um verdadeiro show ao vencer a maioria dos jogos disputados entre amanhã e o início desta quinta-feira. Destacando Lucas Arabian, que venceu seus 2 compromissos e passou em primeiro lugar no grupo, Ezequiel Babes, que venceu o primeiro jogo diante do canadense Mohamed Mussar, e Cadu Moraes, que estreou aí, o Cadu Moraes, que acabou sendo derrotado aí. E destacando que o Elias Romero precisou vencer seu segundo compromisso, precisa vencer o seu segundo compromisso aí na sexta-feira aí, para passar adiante. No tênis feminino, tivemos aí a Sofia Kelmer, a Daniele Hauen e a Jennifer Parinos, que começaram com 2 triunfos aí sobre as suas adversárias. Então, essas são as nossas informações aí em primeira mão do giro de notícias do esporte aqui na edição do Connect Sport dessa sexta-feira. Vamos agora no nosso Connect Sport abordar sobre a Série A, com a análise do nosso comentarista Daniel Godoy de um jogo atrasado da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que será o confronto entre Fortaleza e Cruzeiro. De um lado, um Fortaleza que fez uma boa temporada até aqui e não corre nenhum risco de rebaixamento. Do outro, o Cruzeiro, agora comandado pelo técnico Paulo Autuori, que tem a dura missão de tirar o Cruzeiro da zona na parte de baixo da tabela de classificação, Daniel. Vamos lá, né, falar sobre um jogo, enfim. De um lado tem o Cruzeiro, que está na zona do rebaixamento, desesperado. Olha, não dá para esperar nenhuma melhora tática do técnico Paulo Autuori, não, tá? Antes de tudo. Porque é o seguinte, faltam apenas 4 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Então, ele não vai ter tempo para implementar a sua filosofia. Se o torcedor do Cruzeiro espera isso, vai ficar esperando à toa mesmo, porque realmente não vai dar tempo. O que ele pode fazer é o seguinte, entendeu? É motivar os jogadores, criar um clima melhor no vestiário. Isso sim, muitas vezes pode fazer muita diferença contra um time que vive em um momento difícil, e é exatamente isso que o Cruzeiro precisa. Agora, não espera um time aquele time com toque de bola, armado taticamente. Isso não vai acontecer. Não estou dizendo isso por conta da capacidade do Paulo Autuori, mas sim pela questão de tempo mesmo. Falta menos de um mês para terminar a temporada. E do outro lado tem a equipe do Fortaleza, que deu uma desanimada depois que perdeu o título da Copa Sul-Americana. Enfim, o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 4 derrotas e um empate. Portanto, é uma equipe que precisa voltar a vencer. Está com 43 pontos, dificilmente será rebaixada, porque fez uma temporada muito boa até aqui, mas é o seguinte, precisa vencer até para não correr um risco desnecessário. Eu vou aqui falar a escalação dos 2 times. Fortaleza vai a campo com João Ricardo, Tinga, Brites, Tite, Bruno Pacheco, Zé Wellison, Caio Alexandre, Pochettino, Marinho, Machuca e Lucero. Esse é o time montado do técnico Juan Pablo Vojvoda. E o Cruzeiro vai a campo com Rafael Cabral, William, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon, Ian Lucas, Felipe Machado, Nicão, Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Rafael Elias. É a estreia do técnico Paulo Autuori. Vai ser um jogo, eu acho que bastante pegado no meio de campo, com poucas oportunidades. E vejo, sei lá, acho que tá com cara de empate, entendeu? Acho que tá com cara de empate. Agora, o Cruzeiro precisa entrar motivado, jogar com raça, porque de um lado tem uma equipe que não vence há mais de 5 partidas. Portanto, se o Cruzeiro estiver em um bom dia, tem todas as condições de vencer.
É isso aí, informações do nosso comentarista Daniel Godoy. De um lado temos o Fortaleza mais consolidado ao longo da temporada e do outro o Cruzeiro, que precisa urgentemente sair na parte de baixo da tabela de classificação nas últimas colocações, agora sob a batuta do técnico Paulo Autuori. Vamos destacar aqui dentro do nosso Connect Sport agora as informações da Copa do Mundo Sub-17, até porque hoje tivemos aí a classificação da nossa seleção brasileira. Antes aí, vamos ver a tabela de classificação momentaneamente parcial, porque amanhã teremos os jogos e a finalização da terceira rodada antes do mata-mata. No grupo A, os líderes são Marrocos com 6 pontos e a equipe do Equador na segunda colocação com 5 pontos. Grupo B, temos a Espanha na liderança aí com 7 pontos e Mali, que também fez uma grande campanha, uma das seleções a ficar de olho nessa Copa do Mundo Sub-17 com 6 pontos. Grupo C, temos a Inglaterra na liderança com 6 pontos e o Brasil, que venceu a Inglaterra, garantiu sua classificação também com 6 pontos, aí por critérios aí de saldo de gols. Grupo D, a Argentina se classificou com 6 pontos e na segunda colocação temos Senegal também com 6 pontos. Grupo E e F, teremos os jogos. Na liderança está a França com 6 pontos e na segunda colocação os Estados Unidos também com 6 pontos. Grupo F, temos a Alemanha com 6 pontos e a segunda colocação a Venezuela com 4 pontos. Agora trazendo aí os resultados e os jogos que vão acontecer nesse final de semana. O Uzbequistão empate com a Espanha 2-2. Tivemos aí a seleção de Mali, que aplicou uma goleada diante do Canadá por 5-1. Destacando também a equipe do Equador, que empatou com o Panamá por 1-1. Tivemos também a vitória de Marrocos diante da equipe da Indonésia por 3-1. A seleção do Japão superou aí a seleção do Senegal por 2-0. O Irã goleou a seleção da Nova Caledônia por 5-0. E a Inglaterra, que acabou sendo derrotada para o Brasil hoje por 2-1. Jogos que vão acontecer final de semana, mais menos a Alemanha entrando em campo contra a Venezuela, Nova Zelândia enfrentando o México, Burkina Faso duela contra a seleção da Coreia do Sul e os Estados Unidos mede força contra a França, Daniel. Primeiro eu vou falar sobre a grande vitória do Brasil em cima da Inglaterra. Olha, o jogo do Brasil não foi brilhante, para vocês terem ideia. A Inglaterra teve 65% da posse de bola contra 35% do Brasil. Entretanto, dessa vez, o time brasileiro foi mais eficiente nas finalizações. Acabou abrindo o placar com o Cauã Elias e fez 2-0 com o da Mata. A Inglaterra acabou diminuindo com Lidala de pênalti. A partir daí, começaram a pressionar, porém o sistema defensivo brasileiro deu uma segurada e o Brasil conseguiu uma vitória fundamental. Passou em segundo lugar. O pecado foi ter perdido para o Irã na estreia por 3-2 e dessa forma acabou ficando em segundo. Tivemos também a vitória da Argentina em cima da Polônia por 4-0 com gols de Laplace, Roberto, Suziabre e Lopes. Grande, olha só, o time da Argentina tem jogadores extremamente talentosos, entendeu? É um time que dominou as ações do jogo e que podem ser bastante aproveitados pela seleção principal no futuro. Vou agora aqui falar sobre outros jogos que acontecerão amanhã. Só vou esperar carregar aqui. Amanhã teremos Coreia do Sul e Burkina Faso. É o jogo para decidir quem fica em terceiro lugar, porque ambos os times perderam todos os jogos. Ambos estão com 0 pontos. A Coreia do Sul está com -3 de saldo e a Burkina Faso com -4. Por conta de um gol, os coreanos estão na frente. Só que esse jogo não vale muita coisa. O que vai valer ainda é a partida entre Estados Unidos e França. Só para destacar, estou falando aqui do grupo E, tá? Que é composto por França, Estados Unidos, Coreia do Sul e Burkina Faso. A França está em vantagem por conta também do saldo de gols, que é 4 dos franceses contra 3 dos americanos. Se os Estados Unidos vencer, ficará em primeiro. Caso termine em vitória da França ou empate, os europeus levarão a melhor. Teremos também Alemanha e Venezuela. Ambos os times já estão classificados e o empate já é suficiente para garantir o primeiro lugar dos alemães. Ou seja, se a Venezuela quiser terminar em primeiro, precisa vencer urgente. A gente percebe que nos últimos anos o futebol venezuelano vem crescendo. A equipe está bem nas eliminatórias, faz uma boa Copa do Mundo até aqui e aos poucos vai acabar batendo de frente com as grandes equipes. Teremos também na outra chave Nova Zelândia e México, só que os dois times já estão eliminados. O que o México precisa é garantir o terceiro lugar. É o seguinte, porque o México tem um ponto de vantagem, o México tem um ponto, a Nova Zelândia está zerada
E caso ocorra um empate ou vitória do México, o México se garante em terceiro. Ou seja, se a Nova Zelândia quiser ficar em terceiro para ter um final de Copa do Mundo mais digno, precisa vencer urgente. Esses são os meus destaques. É isso aí, grandes destaques do nosso comentarista Daniel Godoy. Vamos seguir aqui falando de data FIFA, mais propriamente da rodada da Eurocopa, que se desenha aí essas eliminatórias aí da Eurocopa já para os seus momentos decisivos. E temos alguns destaques aqui com os resultados aí para vocês em primeira mão, onde o Azerbaijão venceu a equipe da Suécia por 3-0, a Bulgária ficou no empate contra a seleção da Hungria por 2-2. Destacando também o empate entre Geórgia e a equipe da Escócia, também por 2-2. A seleção da Áustria venceu a Estônia por 2-0. A equipe de Montenegro venceu a Lituânia por 2-0. Destacando que a seleção espanhola venceu o Chipre pelo placar de 3-0. O Lamal fez 3-1. O Lamine Yamal fez um golaço nessa partida, hein? Destacando aí para vocês. Tivemos também Portugal, que venceu a equipe de Liechtenstein por 2-0, um gol com direito a gol de Cristiano Ronaldo. Luxemburgo venceu a seleção da Bósnia por 4-1 e a Eslováquia, que venceu a Islândia por 4-2. Destacando os jogos de final de semana, teremos aí Cazaquistão e San Marino, Moldávia e Albânia, Itália e Macedônia do Norte, Inglaterra e Malta, Dinamarca e Eslovênia, Lituânia e Croácia, Holanda e Irlanda, França e Gibraltar e Suíça enfrentando a seleção de Kosovo, Daniel. Já classificada, a seleção espanhola venceu a equipe do Chipre pelo placar de 3-1. E não posso deixar de falar dele, Lamine Yamal do Barcelona, uma promessa do futebol mundial, tem apenas 16 anos e já marcou o seu segundo gol em apenas 3 partidas com a camisa espanhola. Para vocês terem ideia, o Yamal ele é mais novo que o Endrick, entendeu? A gente vê uma nova geração surgindo por aí. A Espanha ainda acabou marcando com Oyarzabal e Joselu. Grande vitória da seleção espanhola. Só vou pegar aqui os outros jogos. Deixa eu ver. Neste momento também estão jogando Itália e Macedônia do Norte. Jogo que acabou de começar. A Itália joga a vida e os dois times estão empatando em 0-0. E neste momento, Inglaterra vence Malta por 1-0. A Inglaterra está dominando e a tendência é que aplique uma goleada em Wembley. Hoje tivemos a Albânia, que está classificada para a sua segunda Eurocopa consecutiva. Hoje ainda, nesse momento na verdade, eles estão jogando Polônia e República Tcheca. Parabéns à Albânia. Pelo grupo F teremos alguns jogos importantes no domingo, como por exemplo Bélgica e Azerbaijão. A Bélgica já está classificada, está em segundo lugar com 17 pontos. Olha que campanha fantástica, enfrenta a equipe do Azerbaijão, que terminou em quarto lugar com 7 pontos. A gente vê que o futebol belga está em evolução. Aquela geração formada por Belga, De Bruyne, Fellaini, enfim, está ficando com uma idade mais envelhecida e agora eles buscam novos talentos. E no domingo teremos Suécia e Estônia. A Suécia também já está eliminada. Vamos lá aqui, peraí. Tivemos também a vitória de Portugal por 2-0, com o dele, Cristiano Ronaldo, deixa sua marca. Depois Portugal acabou fazendo 2-0 com gol de João Cancelo. Inclusive, que golaço, driblou o goleiro e bateu cruzado. Portugal classificado em primeiro lugar com 27 pontos. Para vocês terem ideia, segundo está a Eslováquia com 19. Ou seja, 8 pontos de diferença separam as duas equipes. E em terceiro ficou Luxemburgo com 14 pontos, só que está eliminada. Mas a gente vê que, embora eliminada, a seleção de Luxemburgo deu uma evoluída muito boa. Porque antes sempre terminava com 0, com 2 pontos, era saco de pancadas, mas agora conseguiu bater de frente com as duas equipes. E é isso aí, essa é a minha análise.
Bom, é isso aí, grandes análises do nosso comentarista Daniel Godoy. Agora vamos destacar as eliminatórias sul-americanas que se encontram na sua quinta rodada. Após a finalização da quinta rodada, temos a seguinte forma, a tabela de classificação, com a Argentina na liderança com 12 pontos. Tivemos também o Uruguai na segunda colocação com 10 pontos. Terceira colocação é ocupada pela seleção da Colômbia com 9 pontos. Quarta colocação é a Venezuela com 8 pontos. Quinta colocação, após a derrota ontem, o Brasil ocupa a sétima colocação, a quinta colocação com 7 pontos. Oitava colocação temos o Equador com 5 pontos. Sétima colocação aí o Paraguai com 5 pontos. Oitava colocação o Chile também com 5 pontos. Nona colocação a Bolívia, que conseguiu seu primeiro triunfo na estreia do técnico Antônio Carlos Zago com 3 pontos. E o Peru está zerado com apenas 1 ponto. Trazendo os resultados para vocês, temos aí a Bolívia, que conseguiu a vitória diante da seleção peruana por 2-0 na estreia do técnico Antônio Carlos Zago. Venezuela ficou no empate com o Equador por 0-0. Tivemos também a Argentina, que jogando na La Bombonera foi derrotada para a equipe do Uruguai por 2-0, gols aí de Ronald Araújo e também aí do Darwin Nunes. E destacando o Chile, que ficou no empate com o Paraguai por 0-0, Daniel. Daniel, tá mutado. Primeiro eu vou falar da vitória da Bolívia em cima do Peru por 2-0 com gols de Henry Vaca e Ramiro Vaca. Este jogo marcou a despedida de Marcelo Moreno da seleção boliviana. Marcelo Moreno é o maior jogador da história da seleção da Bolívia. Vocês não fazem ideia o quanto que ele é um deus nesse país. E teve passagens pelo futebol brasileiro. É ídolo do Cruzeiro, jogou no Grêmio, jogou no Flamengo e atualmente atua pelo Independente do Valle. Ontem acabou se despedindo da seleção boliviana. Tivemos também a partida entre Argentina e Uruguai por 2-0. O Uruguai acabou vencendo em plena La Bombonera. E a gente percebe que o Uruguai vem com uma seleção bastante talentosa por aí. Tem o Valverde do Real Madrid. Eu tenho que falar novamente dele, Darwin Nunes, que ontem de novo deixou sua marca. É impressionante que fase vive o atacante do Liverpool. Inclusive deixou o Luis Suárez no banco. Boa partida também do De La Cruz, que olha, na minha opinião, já está fazendo hora extra no River Plate, tá? Eu acho que, sei lá, ano que vem pode aparecer no futebol brasileiro aí. Não me surpreendo se isso acontecer, porque é um jogadoraço mesmo. Outro jogador bastante perigoso é o Maximiliano Araújo. É impressionante. O sistema defensivo, principalmente pelo lado direito, teve muitas dificuldades para marcá-lo. Ele simplesmente deu um baile, jogou muita bola. Falando em Araújo, o Uruguai ontem acabou abrindo o placar com o Ronald Araújo do Barcelona. Além de zagueiro, é artilheiro. Ontem bateu cruzado, sem chances de defesa para o Martínez. No segundo tempo, após o contra-ataque, o Uruguai acabou fazendo 2-0. O Messi ontem teve um jogo abaixo do que esperava, só que mesmo assim meteu uma bola na trave após uma cobrança de falta, porque a Argentina não conseguiu criar muita coisa. Para vocês terem ideia, a Argentina teve 12 chutes contra 6 do Uruguai, só que apenas 3 foram no gol, entendeu? Apenas 3 foram no gol. Portanto, faltou capricho nas finalizações. E o Uruguai, mesmo chegando menos, conseguiu ser eficiente. A Argentina teve 64% da posse de bola, o Uruguai teve 36%, a Argentina trocou 577 passes contra 338 do Uruguai. Mas não conseguiu fazer nada com a bola, entendeu? Porque o time do Uruguai estava muito bem armado. O De La Cruz fazia uma ótima recomposição. Quem também marcava bem era o lateral esquerdo Vinha, ex-jogador do Palmeiras. E a defesa do Uruguai também é muito bem montada. Parabéns ao time do Uruguai, porque o técnico Marcelo Bielsa fez um trabalho bastante positivo. E isso é muito importante, porque na edição passada da Copa do Mundo, o time uruguaio acabou sendo eliminado em plena fase de grupos. Portanto, parabéns ao técnico Marcelo Bielsa. É isso aí, grandes análises do nosso comentarista Daniel Godoy. Seguindo o Connect Sport, agora vamos trazer as informações para vocês em primeira mão do mercado da bola. Para vocês que nos acompanham, sabem que em cada Connect
Esporte temos informações em primeira mão da janela de transferências, tanto nacional quanto internacional. Vou começar aqui o meu giro de notícias falando do Corinthians. A Corinthians e Atlético Mineiro monitoram o atacante Mastriani do América Mineiro. O Uruguai fez uma grande temporada com a camisa do América, mas deve não permanecer no clube para o próximo ano. Com isso, desperta interesse aí no futebol brasileiro, tanto de Corinthians quanto de América, como outras equipes também que já estão de olho no atleta. Botafogo anuncia a contratação do técnico Thiago Nunes, ex-Sporting Cristal. O contrato válido é até o final de 2025. Vamos falar agora do Pumas do México, que tem interesse na contratação do atacante Ferreirinha do Grêmio. Destacamos aí que o São Paulo monitora a situação do atleta. Agora surge o interesse aí do Pumas do México. Atlético Paranaense inicia a negociação aí para renovar o contrato do volante Fernandinho por mais uma temporada. Destacando para vocês que o Benfica pede 8 milhões de euros, cerca de 43,2 milhões de reais para negociar o zagueiro Lucas Veríssimo em definitivo com o Corinthians. Manchester City e Liverpool estão de olhos no atacante alemão Leroy Sané do Bayern de Munique. E para encerrar meu giro de notícias, Atlético de Madrid renova o contrato aí do técnico Diego Simeone até junho de 2027. Caso ele ocupe o cargo até o final do seu novo contrato, ele completará 16 anos frente ao clube colchoneiro. Vamos prosseguir as nossas notícias com o nosso comentarista Daniel Godoy. Sem time desde maio de 2023, o United, David De Gea se reuniu recentemente com o clube da segunda divisão espanhola. Segundo o jornal Marca, o goleiro de 33 anos visitou o modesto Deportivo Eldesse e fez uma reunião com o presidente Pascual Pérez. O Barcelona está em busca de peças que possam elevar a quantidade de seu meio de campo. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, Bruno Guimarães e Ederson da Atalanta interessam ao clube catalão. Flamengo prepara uma investida pesada para contratar Nicolás de la Cruz do River Plate. O meia tem contrato com o clube argentino até o final de 2025. O time detém 30% dos direitos econômicos e o Liverpool de Montevideo 70%. Com o atleta, o acordo está encaminhado, mas para a aquisição seja feita, o uruguaio de 26 anos teria que pagar à vista equivalente a 79 milhões de reais. Só assim os argentinos liberariam. É isso aí. Vamos lá. O Atlético Paranaense deve adquirir o zagueiro Kaká junto com o Tokushima Vortis do Japão e ficará em definitivo. Atlético Mineiro desiste da contratação de Gustavo Scarpa. Além de chegar no limite financeiro para tentar a contratação do meia, o Galo foi comunicado que Scarpa seguirá no Olympiacos, clube no qual está emprestado e não voltará ao Brasil. Palmeiras volta a ter interesse na contratação de Rafael Borré. O Eintracht Frankfurt pede 10 milhões de euros pelo atacante, mas aceita negociar o valor. O Alviverde entende que o jogador emprestado ao Werder Bremen é ideal para reforçar o ataque. Essas são as notícias de hoje. É isso aí, essas são as notícias aí do Mercado da Bola na edição dessa sexta-feira do Connect Sport. Tá, agora vamos falar aqui para vocês que nos acompanham, não podemos deixar de encerrar o nosso programa sem abordarmos aí a partida que encerrou a quinta rodada dessas eliminatórias sul-americanas, onde no estádio Metropolitano em Barranquilla, na Colômbia, a seleção da casa, a Colômbia, venceu o Brasil de virada por 2-1, destaque aí pelo Luiz Dias, que fez uma grande partida marcando os 2 gols da virada da seleção colombiana, e o gol do Brasil foi marcado pelo Gabriel Martinelli, destacando que essa partida já entra para a história, primeiro porque o Brasil perde 2 partidas consecutivas nas eliminatórias sul-americanas, e segundo porque marca também a primeira vitória da seleção colombiana enfrentando o Brasil em toda a história nas eliminatórias. E aí, Daniel, o que você achou dessa partida, derrota da nossa seleção para a Colômbia por 2-1? O Brasil não perdia em eliminatórias desde 2015, quando perdeu para o Chile por 2-0 em Santiago. E agora perdeu 2 partidas em menos de mês. Acabou perdendo para o Uruguai por 2-0 e agora acabou perdendo para a Colômbia pelo placar de 2-1. O Brasil teve os primeiros 5 minutos simplesmente avassaladores. Criou oportunidades, teve uma cabeçada do Vinícius Júnior que foi para fora. Depois teve a tabela com o Vinícius Júnior juntamente ao Gabriel Martinelli, que acabou culminando no gol do Brasil. E a partir daí o Brasil parou, entendeu? Não conseguiu mais jogar. Aos poucos, o time colombiano se soltava no campo de ataque, ficava mais presente com a bola no pé.
utilizava como válvula de escape o atacante Luiz Dias, que simplesmente deu um baile no Emerson Royal. É impressionante. O lado direito do Brasil, eu digo as duas laterais na verdade, tanto o Emerson Royal quanto o Renan Lodge não jogaram absolutamente nada. Inclusive, ainda no primeiro tempo, o Luiz Dias ia sair cara a cara com o Alisson. Só que o Renan Lodge teve sorte de que o André salvou. Inclusive, o André, eu posso falar como ponto positivo. Acho que ele conseguiu fazer uns desarmes importantes, porque se não fosse ele, o time do Brasil, o sistema defensivo, teria ficado mais exposto ainda. Grande partida também do Rames Rodrigues. Jogou muita bola ontem, conseguiu distribuir a bola no meio de campo, merecia até um gol. Eu só me incomodei algumas vezes, né? Em que os jogadores colombianos caíram na área, ficavam pedindo pênaltis, só que em nenhuma delas conseguiu convencer o árbitro e nem a mim. Eu tenho que falar, voltando a falar sobre a seleção brasileira, olha só, o time do Brasil é muito consistente, sabe por quê? Consegue dar errado em todos os setores do campo. Para vocês terem ideia, entendeu? Porque o Brasil tem muita dificuldade na transição da defesa para o ataque. O Marquinhos ontem não vive um bom momento, sinceramente. Mais uma partida ruim dele. Ele e o Gabriel Magalhães tiveram muita dificuldade. O que eu vou falar agora, pessoal aqui pode me chamar de maluco, mas sinceramente, eu convocaria novamente o Thiago Silva, mesmo com uma idade avançada. Vou explicar por quê. Porque é o seguinte, ele ainda, mesmo com 39 anos, vem jogando muita bola no Chelsea. Eu não estou falando que ele vai para a Copa do Mundo de 2026, não estou falando nada disso. Mas eu acho que ele pode participar do ciclo, não para ser titular absoluto, mas simplesmente por ele ainda, mesmo velho, é o melhor zagueiro brasileiro em atividade. É um jogador, enfim, raçudo, entendeu? Rápido, e faria muito mais do que o Gabriel Magalhães e o Marquinhos. Ah, mas o Marquinhos é o melhor jogador, é o melhor zagueiro que temos. Gente, é o seguinte, com todo respeito, nessa fase atual, se o Marquinhos for o melhor zagueiro do Brasil, então estamos muito mal. Porque ele não vem jogando absolutamente nada. Ele falha pelo PSG, falha pela seleção brasileira, pelo nome. Então não dá, por isso que eu daria uma chance pro Thiago Silva. E contra a Argentina, eu ainda também daria uma chance pro Nino, do Fluminense, porque é um jogador também raçudo, rápido. Eu acho que a gente precisa ter mudança no sistema defensivo. E eu falo o seguinte, mudança total. Não dá pra ir pro jogo com o fã do Danilo. Eu não sou um grande fã do Danilo, particularmente. Só que é o seguinte, o Danilo, eu acho, não teria tomado tanto baile ontem, que nem o Emerson Royal tomou. Talvez, enfim, seria um duelo mais equilibrado. O Luiz Dias iria algumas vezes passar, em outras o Danilo iria conseguir contê-lo. Só que ontem o Luiz Dias venceu quase todos os duelos do Emerson Royal. E poderia ter sido muito mais, entendeu? Eu senti que faltava pontaria para o time colombiano. Teve uma vez, inclusive, que o próprio Luiz Dias, ele de frente pro gol, acabou não alcançando a bola, furou. Teve um lance em que ele ficou de frente pro Wallace, só que jogou em cima do goleiro do Liverpool, portanto faltou capricho. Ontem, sinceramente, se a Colômbia tivesse feito uns 4-1, não teria sido nenhum absurdo, porque o time do Brasil não jogou absolutamente nada. E o técnico Fernando Diniz cometeu um grande erro com o Rodrigo, entendeu? O Rodrigo ontem é o melhor jogador do Brasil. Ele estava, depois que ele saiu, o Brasil não conseguiu produzir praticamente nada. O Brasil não conseguiu produzir praticamente nada. O Rafinha começou bem o jogo, só que depois acabou atrapalhando em alguns contra-ataques. O Gabriel Martinelli foi bem, só que no segundo tempo deu uma sumida. E o João Pedro acabou entrando ainda no primeiro tempo devido à lesão do Vinícius Júnior, que está fora do duelo contra a Argentina. É importante salientar aqui. Não conseguiu agregar em nada, entendeu? Com todo respeito, foi um jogador a menos dentro de campo. Colocou o Endrick também muito no final do jogo, portanto não tem como avaliá-lo. Ele nem pegou na bola praticamente. Acho que poderia ter colocado até o Joeliton, porque o time do Brasil precisava de mais contenção, principalmente porque estavam com muita dificuldade na marcação, entendeu? Por isso, acho que a seleção do Brasil fez mais uma atuação lamentável.
Para vocês terem ideia, eu vou colocar aqui os números da partida. Chutes, 23 da Colômbia, 12 do Brasil. Desses 23 chutes da Colômbia, 10 foram do Luiz Dias, porque ontem ele teve muita liberdade. Inclusive, marcou 2 vezes. Não posso deixar de falar aqui, por ter homenageado o pai, que se salvou de um sequestro. Portanto, a vitória de ontem foi bastante emocionante. 10 chutes a gol da Colômbia, 3 do Brasil. O Brasil teve 61% da posse de bola, contra 39% da Colômbia. Enfim, essa posse de bola em outro lugar, porque não tem como. O Brasil não jogou absolutamente nada, entendeu? Não serviu pra nada, pra absolutamente nada. Essa posse de bola fez mais um jogo ruim. Até começou bem os primeiros 5 minutos. Parecia que o Brasil iria dar uma goleada. Eu senti que os colombianos entraram desligados. Só que é o seguinte, o gol que o Brasil tomou do Gabriel Martinelli foi um balde de água fria, porque a partir dali que eles começaram a acordar no jogo. E como eu falei, poderia ter vencido por uns 4-5-1, porque o domínio da Colômbia foi total. Outra coisa também, o Brasil está um pouco de sorte, entendeu? O Brasil agora está em 5º lugar. Isso significa que se fosse na edição passada, hoje o Brasil entraria na classificação para a repescagem. E para a seleção brasileira, pentacampeão mundial, não dá para aceitar esse tipo de coisa simplesmente. Vai lembrar que são 6 times na verdade, 6 times classificam diretamente e o 7º colocado vai para a repescagem. Ou seja, o Brasil já estaria nessa fase se fosse no formato passado. E na terça-feira teremos um jogo contra a Argentina, que não vai ser nada fácil, entendeu? Portanto, é jogar a vida, tá? Porque é o seguinte, vai ser humilhante a Argentina vencer novamente o Brasil no Maracanã. Eles são os atuais campeões do mundo, venceram a Copa América no mesmo lugar há 2 anos atrás, em 2021, e ainda se marcar, sei lá, se o Messi, por exemplo, faz 2 gols e a torcida grita o nome dele, aí seria mais humilhante ainda, e eu, como torcedor, espero que isso não aconteça. Bom, grande análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Eu vou dar um espaço para a técnica falar, mas antes de dar a técnica falar, deixa eu fazer uma breve análise no contexto geral do que eu analiso aqui do panorama da seleção brasileira. Falarmos em seleção hoje é falarmos de incerteza, tanto em questão de planejamento, tanto dentro e fora de campo. Questão desse resultado é vermos as derrotas que o Brasil sofreu ao longo desse ano, principalmente derrotas aí para o Uruguai, empate contra a Venezuela, tivemos agora também a derrota contra Senegal, derrota para Marrocos. Isso reflete muito na questão técnica da nossa seleção. Primeiramente, após a saída do Tite, a chegada do Ramon Menezes, que de certa maneira veio para suprir essa lacuna. Depois tivemos aí agora o comando técnico aí, o último técnico da nossa seleção brasileira aí, que de certa maneira ainda tentou, antes de passar o bastão para o técnico Fernando Diniz aí, ainda tentar implementar um trabalho que acabou não dando certo, e o Fernando Diniz chega de uma maneira convicta de tentar implementar seu esquema, sua filosofia de jogo, seu esquema tático, que é um esquema basicamente quase autoral, só ele que tem esse estilo de jogo de muito toque de bola, de tentar adiantar mais as linhas, tentar muito toque de bola e manter esse dinamismo principalmente no sistema ofensivo. Hoje a nossa seleção, ela se torna uma seleção muito desequilibrada em vários setores do campo. De um meio para frente temos algumas boas opções que podem fazer a diferença por parte da nossa seleção brasileira, mas temos a carência de um camisa 9. Por parte do sistema defensivo, os nossos zagueiros, a nossa dupla de zaga não está atuando bem. Não temos laterais ainda que possam ajudar a nossa seleção como antigamente tínhamos. E de certa maneira, isso acaba afetando o trabalho do técnico Fernando Diniz. Já falando propriamente da partida de ontem o Brasil, como mesmo Daniel frisou, começou fazendo uma boa partida assim nos primeiros minutos, mas depois o time declinou muito na sua maneira de jogar. Com isso, a Colômbia no meio de campo para frente, com alguns atletas como Luiz Dias, que fez uma excelente partida, o Rames Rodrigues articulando no meio de campo, a técnica gosta, que é São Paulino, o Carrascal também fez uma boa partida. A Colômbia cresceu, criou volume de jogo, foi consistente defensivamente e ofensivamente e conquista a vitória de uma maneira muito merecida. Por parte da nossa seleção, Fernando Diniz talvez errou naquela comunicação com o Rodrigo, porque o Rodrigo era uma válvula de escape no sistema ofensivo. Com a retirada dele, a entrada do Paulinho, ficou aquela lacuna no meio de campo do Brasil. Então ficou aquele defesa e ataque, e talvez faltou um atleta ali no meio de campo que articulasse esse tipo de jogada. E antes de passar a fala para o Daniel, só destacando aqui rapidamente algo que me chamou muito
Atenção, o final da partida, nossa seleção perdendo no campo de ataque da Colômbia, de vez cruzar uma bola, buscar uma bola no campo de ataque, ficou tocando muita bola, muito convicto no estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. Então isso é um questionamento meu. E também nunca pensei em dizer isso. Primeira vez o Brasil atuando em casa, mas na minha concepção, se o Brasil vencer a Argentina hoje, seria uma zebra. É claro que é difícil a gente falar isso, mas atuando contra a seleção argentina já muito bem incorporada, muito bem treinada e pela maneira como o Brasil está jogando, enfim, acho que o Brasil é uma zebra. O que podemos esperar daqui para frente? Infelizmente, só o tempo dirá. Mas, de qualquer maneira, o Brasil sofre mais uma derrota e números negativos com o técnico Fernando Diniz. Já que o Brasil acabou sendo derrotado pela primeira vez contra a Colômbia em eliminatórias, o saldo de gols aí por parte de defesa do ciclo do Fernando Diniz já sofreu mais gols do que o início da era Tite e veremos, de qualquer maneira, como o Brasil vai se comportar daqui adiante. Antes de a gente prosseguir com o Daniel Godoy, a técnica está querendo falar algo aqui, ô Daniel. Vamos ver o que a técnica vai falar. Pode falar. Fala aí, Gustavo. Já que o vídeo foi cortado, não seria melhor chamar o Paquetá? Também. O Paquetá, ele é essa peça que o Brasil tanto precisa no sistema de meio de campo, na minha visão. Na zaga. Pra mim, hoje, os melhores zagueiros que tem é o Murilo, Que tá no Nottingham Forest? Não, do Palmeiras. Do Palmeiras. O Beraldo e o Robert Renan. Robert Renan. O Beraldo já pra você não é novidade. Não, mas brincadeira, o Beraldo tá jogando bem. Tá jogando muito bem. Tá jogando Na muito bem. lateral, parceiro, tem muito mais o Mike ou o Marcos Rocha do que esse Ayrton Royal. É. E é um pouco jogou mal, E é um pouco não jogou mal. Não, no jogo é uma alternativa. Lateral esquerda, não esquece. É o Marcelo. Mas vamos prosseguir agora com a análise do nosso comentarista Daniel Godoy. Que ano terrível foi para a seleção brasileira. Eu digo não só no futebol masculino, mas no modo geral. 2023 foi terrível para a seleção brasileira. Enfim, foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo Feminina em um grupo que tinha Jamaica e Panamá. Foi eliminado da Copa do Mundo Sub-20 para Israel, com todo o respeito para Israel, mas gente, ser eliminado para Israel não tem como, desculpa, não tem como. O Brasil é infinitamente superior, não dá para tolerar esse tipo de coisa. E fora ainda, o Brasil perdeu o que? Em um mês, mais jogos de eliminatórias do que nos últimos 8 anos. Perdeu também, enfim, perdeu para o Marrocos por 2-1, venceu a Guatemala por 4-1, quando o técnico ainda era o Ramon Menezes. Acabou perdendo também para Senegal por 4-2. Depois acabou estreando nas eliminatórias, venceu a Bolívia por 5-0. Aquele jogo lá na estreia do Diniz iludiu muita gente. Venceu o Peru, só que jogou muito mal, uma partida muito ruim. Acabou empatando com a Venezuela por 1-1, perdeu para o Uruguai em 2-0 e agora perdeu para a Colômbia por 2-1. Portanto, o técnico Fernando Diniz precisa ajustar a casa urgente, porque a situação não está legal. E outra coisa, tá? Se continuar assim, eu acho que as eliminatórias ano que vem voltam em março, né? Me confirma aí. Desse jeito... Mesmo. É isso Desse mesmo. jeito... Oi? Pode prosseguir. As eliminatórias começam em março, né? Desse jeito, cara, se continuar com essa sequência de vitórias ruins, o técnico Fernando Diniz não chega nem à Copa América. E a partir daí, o pessoal vai começar a pedir o técnico Carlo Ancelotti. Porque desse jeito, a situação realmente está muito complicada. E eu não estou pedindo a demissão dele aqui não, tá? Eu ainda não estou pedindo a demissão dele aqui, porque ele treinou muito pouco, querendo ou não. Os jogadores, enfim, se reúnem com o técnico durante uma semana. E isso é muito pouco, principalmente com o estilo de jogo do Diniz, que é mais de posse de bola, o toque, enfim, o tic-tac. E isso requer um longo tempo para dar certo. Esses são os meus destaques. Bom, é isso aí. Antes da gente passarmos o vídeo que rolou aí nos bastidores aí dessa partida, só
destacando aí que também essa troca de planejamento aí, essa troca aí de passagem de Tite, Ramon Menezes por Fernando Diniz, são metodologias completamente diferentes, pode afetar também o desempenho técnico e tático da nossa seleção aí nessas últimas partidas. Bom, vamos colocar esse vídeo aí que rolou aí na zona mista aí, a confusão entre dirigentes da nossa seleção brasileira da CBF com dirigentes aí da Federação Colombiana de Futebol. Rapaz, realmente ânimos exaltados aí na zona mista do Estádio Metropolitano em Barranquilha, na Colômbia. Bom, Daniel, tem mais algum destaque antes de encerrarmos a edição dessa sexta-feira do Connect Sport que você quer falar? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Bom, é isso aí. Então estamos encerrando o nosso Connect Sport desta sexta-feira. Mais um programa, como sempre, recheado de muita informação para vocês que nos acompanham. E agradeço imensamente a sua audiência até aqui em mais um Connect Sport. E um agradecimento especial ao nosso comentarista, Daniel Godoy. Muito obrigado, Daniel, por mais uma grande participação. Boa noite, Gomes. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí. Estamos juntos. Desejo a todos um ótimo final de semana. Forte abraço. E segunda-feira estamos de volta para comentar tudo o que acontecerá neste final de semana. É isso aí, um forte abraço, Daniel, um excelente final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau. Agradeço imensamente a sua audiência até aqui, pelo Facebook e YouTube da Connect Brasil TV. Agradecemos pela sua interação. Não se esqueça de curtir, compartilhar, para que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas, que seja alcançado através do Connect Sport. Nos siga também nas nossas redes sociais Connect Brasil TV e se inscreva no nosso canal no YouTube também para vocês ficarem ligados à nossa programação, ao Connect Sport, ao Telejornal Tribuna Oeste. Temos o Connect Music, também o programa Amigos do Bem, apresentação do Rodrigues e os diversos programas que ainda estão para estrear aí na grade horária da Connect Brasil TV. Tem o flyer aí do Fernandes para colocar aqui, ó, produção? Tem aí? Se tiver, a gente já coloca aqui em primeira mão. Se tiver, a gente já coloca, porque o complexo de comunicação da Connect Brasil TV tem também a Connect Web Rádio. Temos os nossos estúdios aqui da Connect Brasil TV, que é transmitido no YouTube, Facebook pelo canal 15 da Rede Banda Larga. E temos também aqui o nosso estúdio, temos o estúdio podcast e também o complexo estúdio aqui atrás do nosso, que é a Connect Web Rádio. Portanto, baixem na Play Store ou na Google Play do seu dispositivo aí para vocês acompanharem aí a Connect Web Rádio. É pra cá, ó? Pra cá? É isso aí, a produção já está indicando, sinal que vamos ver o que a técnica vai fazer. É isso mesmo, vem aí o Manhã Informativa com Fernando Medeiros aí, estreia dia 20, próxima segunda-feira aí na Connect Web Rádio. Então, se você quer acompanhar um programa com muita dinâmica, muita entrevista aí, acompanhe aí a Connect Web Rádio através do aplicativo, baixe no seu celular, na Play Store ou no Google Play e fiquem sintonizados aí na Connect Web Rádio. Venha mais uma novidade aqui da Connect Brasil TV com o programa Manhã Informativa de segunda a sexta-feira aí das 7 da manhã às 9 da manhã com Fernando Medeiros. Bom, estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Pode tirar aí, produção, para a gente encerrar aqui o nosso programa. Estamos encerrando o Connect Sport dessa sexta-feira. Fiquem todos com Deus. Desejo a todos uma boa noite, um excelente final de semana e segunda-feira estamos de volta. Tchau, tchau!